Olá, queridos, graça e paz a todos. Está aqui em minhas mãos o livro e a lição ampliada. E esse terceiro trimestre, comentarista pastor Wagner Gabi traz o seguinte tema: a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Serão 3 meses com essa matéria maravilhosa. Bom, queridos, graça e paz a todos os irmãos e amigos que estão conectados comigo ao vivo neste momento. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e de cada uma de vossas famílias. Que alegria poder estarmos reunidos aqui hoje para nos debruçarmos sobre a palavra de Deus. Quero dar as minhas mais calorosas boas-vindas a você que separou este tempo para crescer na graça e no conhecimento. E um cumprimento profundamente especial também a todos aqueles que estão assistindo a esta aula em um momento segundo, seja de manhã, à tarde, quem sabe pela madrugada, e a você que, tocado pelo Espírito Santo, vai compartilhar esta aula ou já compartilhou com seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp, discipulado e nas redes sociais. Saiba que a sua vida e a sua parceria na propagação do Evangelho são motivos de imensa gratidão para mim. Muito obrigado. Prepare o seu coração, pegue a sua lição, a sua Bíblia, o seu caderno de anotações e a sua caneta, porque hoje nós vamos fazer uma viagem extraordinária rumo às raízes da nossa fé, compreendendo o divisor de águas que garantiu que a mensagem da salvação chegasse puramente até nós. Vamos começar? Bom, durante esses 3 meses estudaremos sobre a matéria mais linda da teologia, na minha opinião, pois ela é o âmago da missão da igreja. Me refiro à matéria missiologia, que é a ciência que estuda missões. Aprenda uma coisa: a missiologia é uma ciência interdisciplinar. Por quê? Porque ela abrange disciplinas bíblicas, teológicas, históricas, éticas, hermenêutica e ciência da religião. Veja a importância do estudo bíblico. Além dessas disciplinas voltadas para a religião, missiologia também abrange algumas disciplinas seculares, a saber, antropologia, sociologia, história, estatísticas e comunicação. De todas as matérias estudadas em um seminário, em um curso de teologia, a mais sublime é missiologia. Por quê? Porque ela é a única matéria que leva o estudante para o campo da ação. Amém? Missiologia não é uma ciência que meramente deve ser aprendida, mas uma realidade que deve ser vivida. E só conseguimos fazer missões porque a graça nos foi dada por meio do sacrifício no Calvário. Cristo Jesus nos conduziu para dentro das profecias ou das promessas abraâmicas de Gênesis 12 e 13. Diga amém. Bom, queridos, essa lição 3 mostra que à medida que cada vez mais crentes incircuncisos entravam na igreja, os temores dos cristãos judaizantes aumentavam, pois o reino rejeitado pela maioria dos judeus estava sendo povoado rapidamente pelos convertidos entre os gentios. Isso parecia contrário às promessas e alianças especiais do Antigo Testamento, e os judaizantes começaram, por essa razão, a fazer campanha a favor da circuncisão de todos os gentios convertidos para que pudessem pertencer à Assembleia de Israel. Imagine isso. Por outro lado, Paulo e Barnabé tinham sido favorecidos por revelações de Deus na sua convicção de uma nova época em que a igreja era universal e espiritual e de forma nenhuma poderiam sujeitar-se às exigências legalistas do judaísmo. Diga amém.
Homens da Judéia estavam ensinando em Antioquia da Síria que a circuncisão era necessária para a salvação. E a tensão resultante foi aguda, é claro. Os líderes concluíram que era necessário agir rapidamente, a fim de evitar uma divisão que separaria a igreja em dois ramos, um judaico e outro gentílico. Bom, a comunidade de Antioquia decidiu então enviar Paulo, Barnabé e outros como Tito, um grego que não era circuncidado, para consultar os apóstolos e anciãos em Jerusalém. Na sua viagem a Jerusalém, uma viagem de aproximadamente o quê? Uns 480 quilômetros, mais ou menos isso, Paulo e Barnabé visitaram diversas congregações, o que os pastores hoje fazem, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, Atos 15 e 2. De modo nenhum, os apóstolos concordaram com o tal ensinamento da circuncisão. Apresentaram-se e publicamente o rebateram. Eles defenderam que a salvação é pela graça, diga amém, aleluia, mediante a fé, sem as obras da lei, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, Gálatas 2:16. A igreja da Fenícia tinha sido fundada por crentes que tinham fugido da onde? De Jerusalém, Atos 11:19. Samaria tinha sido evangelizada por Filipe, Atos 8:5. Em vez de ficarem alarmados com as notícias da conversão dos gentios, esses crentes expressaram grande alegria. Os crentes espirituais que não são desencaminhados por sentimentos, sectários, sempre se alegram ao saber de conversões. Filipenses 1:15-18. A introdução do capítulo expõe o cerne da crise soteriológica mais séria da Igreja Apostólica. Se a graça de Deus em Cristo é, por si só, suficiente para salvar, ou se precisa ser complementada por obras da lei, que é a circuncisão e aquela observância mosaica. Essa é a mesma questão que atravessa toda a epístola aos Gálatas e que Paulo resume em Gálatas 2:16 e Efésios 2:8 e 9. Teologicamente, o texto revela que o evangelho da graça sempre enfrentará, queridos, tentativas de adição, adicionar obras, ritos, méritos ou tradições humanas à obra consumada de Cristo. Isso é impossível. O erro dos judaizantes não era pregar contra Cristo, mas pregar Cristo mais algo. Deu para entender? E é exatamente essa mistura que Paulo chama de outro evangelho, Gálatas 1:6-9. A doutrina da graça soberana ensina que a salvação é obra exclusivamente divina, do início ao fim, e qualquer exigência humana, repito, qualquer exigência humana como pré-requisito para a graça é, em essência, uma negação implícita na suficiência da cruz. Note-se também a menção à alegria dos crentes da Fenícia e de Samaria diante da conversão dos gentios. Filipenses 1:15-18 é citado por analogia. Deu para entender? Teologicamente, isso demonstra que a genuína espiritualidade se identifica pela alegria com o avanço da obra de Deus, do avanço do reino, mesmo quando esse avanço, queridos, ocorre por caminhos ou por meio de pessoas diferentes do que se esperava. Diga amém. O ciúme sectário é sinal de carnalidade. A alegria pela salvação alheia é fruto do Espírito. Entenda isso. Atos 15 deve ser lido como texto histórico narrativo dentro do gênero literário de Lucas Atos, que documenta o desenvolvimento progressivo da missão da igreja, ok? Em Jerusalém,
em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1 e 8. O intérprete deve observar que Lucas não está apenas narrando, observe isso, ele não está narrando um fato isolado, mas registrando o cumprimento teológico desse programa. A inclusão dos gentios não é um desvio, mas o alvo do plano de Deus, desde o Antigo Testamento. Compare com a citação de Amós 9, feita por Tiago, mais adiante. Ok? E aí você vai entender melhor. Então, é fundamental distinguir na leitura do texto, né? E eu exijo muito isso, entre elementos normativos, doutrina permanente, a salvação é somente pela graça, mediante a fé, e elementos, digamos assim, circunstanciais, a viagem específica de 480 quilômetros, a composição exata da Assembleia. O princípio doutrinário é sola gratia, sola fide, é transcultural e válido para todas as épocas. Os detalhes históricos, queridos, servem para ancorar o evento no tempo e no espaço, mas não constituem em si um padrão a ser repetido literalmente em cada geração. Amém, Pernambuco? Também é hermeneuticamente relevante notar o paralelo entre Atos 15 e Gálatas 2. Muitos estudiosos entendem que a visita de Paulo e Barnabé a Jerusalém, mencionada em Gálatas 2, do 1 ao 10, corresponde a este mesmo concílio ou uma visita estreitamente relacionada. Ler os dois textos em conjunto enriquece a compreensão. Deu para entender? A compreensão do evento. Pois Gálatas nos dá a perspectiva pessoal e apologética de Paulo, enquanto Atos 15 nos dá o registro histórico institucional de Lucas. E qual é a aplicação que a gente deve fazer? A igreja de hoje precisa vigiar continuamente contra o neolegalismo. Deu para entender? Qualquer exigência humana, tradição, aparência externa, práticas culturais, méritos religiosos que seja apresentada, ainda que sutilmente, como condição adicional para a plena aceitação de alguém diante de Deus ou diante da comunidade, é hipocrisia, é um erro. Ler os dois textos em conjunto enriquece a compreensão do evento, pois Gálatas, por exemplo, nos dá a perspectiva pessoal e apologética de Paulo, enquanto Atos 15 nos dá o registro histórico institucional de Lucas. Então, veja bem, primeiro ponto, a igreja de hoje precisa vigiar continuamente contra o que, queridos? Contra o neolegalismo, qualquer exigência humana, tradição, aparência externa, práticas culturais, méritos religiosos que seja apresentada, ainda que sutilmente, como condição adicional para a plena aceitação de alguém diante de Deus ou diante da comunidade da igreja, é um erro, ok? Eu faço a seguinte pergunta: que circuncisões modernas às vezes impomos uns aos outros? Hein? Responda para si. Segundo, a alegria genuína diante da convenção de pessoas diferentes de nós, de outra cultura, classe social, passado moral ou tradição, é termômetro de maturidade espiritual. A igreja deve cultivar corações como os da Fenícia e de Samaria, que celebraram, sabe, a obra de Deus, mesmo fora do seu próprio grupo. Amém, Pernambuco? Tá entendendo por que eu estou falando Pernambuco, né? Precisa expor mais alguma coisa aqui? Deixa eu prosseguir. Terceiro, conflitos doutrinários sérios não devem ser varridos para debaixo do tapete por medo de discussão. Paulo e Barnabé tiveram, sim, suas divergências, não pequena discussão, e ainda assim isso resultou em unidade.
e ainda mais profunda, porque o processo foi conduzido com a busca sincera da verdade, o respeito mútuo, e não com o espírito de contenda pessoal, de rivalidade. Deu para entender a introdução? Vamos para a lição então. A lição 3 traz como título A Graça que Alcança Todas as Nações. O texto áureo que temos da lição 3 é o seguinte, vamos ler aqui, tá? Ao vivo. Vamos ler o texto áureo da lição 3? Vamos lá. Tá aqui, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. E o que diz a verdade prática desta lição? Verdade prática é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Tá aqui, viu? É a lição. É a lição, não posso mudar isso aqui, ok? Então, o que a verdade prática quer nos ensinar? Quando eu leio a verdade prática, é pela graça e somente por ela que somos alcançados, perdoados, justificados e reconciliados com Deus sem qualquer acréscimo de mérito ou esforço humano. Deu para entender? Bom, sobre a leitura bíblica em classe, eu tenho a seguinte visão. Em relação à leitura bíblica, em classe, não faremos a leitura integral durante esta exposição, ok? Uma vez que, tradicionalmente, ela é realizada coletivamente na própria classe, ok? Entretanto, me permitam, considero importante apresentar uma visão panorâmica dos textos selecionados, destacando o contexto e a contribuição teológica de cada passagem escolhida para a leitura bíblica em classe, que é o desenvolvimento da lição. Esse método permite que todos compreendam, sabe, a unidade do texto bíblico e, de forma singular, acompanhem com maior clareza a progressão dos acontecimentos narrados por Lucas. Queridos, assim podemos extrair os seguintes pontos principais da leitura bíblica em classe. Quais são eles, presbítero Júnior? Primeiro ponto principal, Atos 15, do 1 ao 5. Apresenta o estopim do conflito teológico em Antioquia. A controvérsia acerca da circuncisão dos gentios, né, torna-se tão significativa, queridos, que Paulo e Barnabé são enviados a Jerusalém, dando início ao que ficou conhecido como o Concílio de Jerusalém. O texto evidencia a necessidade de preservar a pureza doutrinária e buscar em comunhão a direção de Deus para a igreja. Não é divisão, é em comunhão. Segundo ponto principal, Atos 15, do 28 ao 29, registra a resolução pastoral do concílio e a redação da carta destinada às igrejas gentílicas, ok? Observa-se aqui o equilíbrio entre a fidelidade à sã doutrina e a sensibilidade pastoral em Pernambuco, demonstrando que a liderança da igreja buscou preservar tanto a verdade do evangelho, a unidade entre judeus e gentios. Amém? Terceiro ponto principal, Atos 15, 36 ao 39, descreve o desdobramento prático após o concílio, revelando a divergência entre Paulo e Barnabé quanto à continuidade da viagem missionária. É normal haver divergência. Embora o episódio registre esse desacordo entre os dois grandes servos de Deus, a narrativa também evidencia a soberania divina que transforma circunstâncias difíceis em oportunidades para ampliar a expansão do Evangelho. Pernambuco. Amém, Pernambuco? Aqueles que acompanham nossas aulas, né, sabem que procuro sempre contextualizar cada texto bíblico antes do seu estudo detalhado.
Esse cuidado, queridos, que eu tenho, metodológico, tem como objetivo facilitar a compreensão, fortalecer o que, presbítero Júnior? A interpretação das Escrituras e permitir que cada aluno perceba como que todas as passagens se harmonizam dentro do propósito maior da palavra de Deus. Diga amém! Chegamos então ao momento da palavra-chave. Eu quero comentar em profundidade sobre essa palavra-chave que é graça. A etimologia e o contexto desta palavra é maravilhosa. No grego clássico, a palavra charis, referia-se a algo que causava prazer, beleza física, atratividade ou um favor concedido por um superior a um inferior. No mundo romano, a sociedade funcionava sob o sistema de patrocínio. Patrono rico concedia um favor, charis, graça, a um cliente pobre, mas esse cliente ficava moral e socialmente obrigado a retribuir o favor com lealdade e serviços. Deu para entender aí? Pois bem, a revolução teológica no Novo Testamento. Vamos lá. Debaixo da inspiração do Espírito Santo, os autores bíblicos, especialmente o apóstolo Paulo, resgataram a palavra charis, graça, e esvaziaram de qualquer ideia de troca de favores ou reciprocidade merecida. Pois bem, na Bíblia, a graça de Deus é totalmente incondicional. Ela não é concedida com base na dignidade de quem recebe. Ela é totalmente 0800. Não há reembolso ou pagamento que o ser humano possa fazer. Não há, ok? Ela é salvadora e ativa. Ela não é apenas um conceito abstrato ou um sentimento de Deus. É a força dinâmica e histórica pela qual Deus intervém na miséria humana para resgatar os perdidos, diga amém. Ou seja, a graça é o favor imerecido concedido por um superior, como quando Noé achou graças aos olhos do Senhor, por exemplo. Então, o amor pactual de Deus, sua misericórdia leal, firme e inabalável, que nunca desiste do seu povo, mesmo quando este povo falha, foi alcançado mediante ao sacrifício no Calvário. É de graça. Primeiro tópico, vamos ao primeiro tópico. Quando a graça preserva a unidade da igreja. Eita, o estopim do conflito. Judeus legalistas exigem circuncisão para a salvação. Bom, antes de abordar o primeiro subtópico, do primeiro tópico, vamos comentar o que significa a circuncisão no contexto de Atos 15. Vamos? Tudo bem. Assim, contribuiremos para o discernimento de palavras que muitas vezes é ignorada, e quem me conhece e acompanha minhas aulas pessoalmente ou virtualmente já sabe que eu primo pela boa interpretação dos escritos sagrados. Por isso que, antes de prosseguirmos, é importante entendermos o que está por trás da exigência da circuncisão. Vamos lá. A circuncisão era um sinal de aliança que Deus estabeleceu com Abraão, Gênesis 17, do 9 ao 14. Consistia na remoção do prepúcio de todo menino judeu ao 8º dia de vida e identificava aquele povo como pertencente à comunidade da aliança. Durante séculos, ela foi um distintivo da identidade nacional, religiosa e espiritual de Israel. Queridos, o problema em Atos 15 não era a circuncisão em si, não era. Portanto, a circuncisão tinha sido instituída por Deus para um propósito específico da antiga aliança. A crise começou quando alguns cristãos oriundos do farisaísmo passaram a ensinar que os gentios só poderiam ser salvos se
além de crerem em Cristo, também fossem circuncidados e passassem a guardar a lei de Moisés. Queridos, em outras palavras, eles estavam acrescentando, veja bem, a ousadia, uma condição humana à obra perfeita de Cristo. Vê se pode? Era como se dissessem, a fé em Cristo, em Jesus é importante, mas não basta, hein? É preciso tornar-se judeu primeiro, para depois, quem sabe, ser verdadeiramente chamado de cristão, ser considerado cristão. É justamente contra essa ideia que Paulo e Barnabé se levantaram. O Evangelho ensina que a salvação é recebida exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, e não por ritos cerimoniais ou obras da lei. Ok? Por isso, o Concílio de Jerusalém não estava discutindo apenas um procedimento físico. O que estava em jogo ali era a própria essência do Evangelho. A pergunta era: o que salva o homem? Cristo é suficiente ou ainda é necessário acrescentar algo à sua obra? A resposta do concílio foi muito clara e definitiva. Cristo é suficiente. A salvação não depende da circuncisão, da cor da igreja, hein? Nem qualquer outro rito religioso, mas da graça de Deus revelada em Cristo Jesus, conforme Atos 15 e 11. Esse episódio também nos ensina uma lição para os nossos dias. Pernambuco, sempre que regras, costumes, tradições ou práticas denominacionais são colocados como condição indispensável para a salvação, repete-se o mesmo erro combatido pelo Concílio de Jerusalém. A obediência a Deus continua sendo indispensável na vida do cristão, mas ela é consequência da salvação, jamais sua causa. Somos salvos para obedecer, não obedecemos para sermos salvos. Convenhamos que é preciso explicar o que eu acabei de falar teologicamente, essa ordem, porque parece que acabei de falar 6 por meia dúzia, né? Mas não é. Então eu explico melhor. Vamos lá. Afinal de contas, o que proponho aqui é aprendizado. Então vamos juntos aprender, sem hipocrisia, porque todas as vezes que leciono uma lição, eu permaneço aprendendo e por isso eu tenho esse cuidado. Vamos lá. Obedecer para ser salvo para obedecer. Essa diferença parece ser pequena nas palavras, mas muda completamente o entendimento do Evangelho. Amém ou não amém? Obedecer para ser salvo significa acreditar que nossas boas obras, nossa religiosidade, conforme a orienta, nos costumes ou nossa capacidade de cumprir mandamentos, são capazes de conquistar a salvação. Essa era justamente a proposta dos judaizantes em Atos 15. Eles ensinavam que a fé em Cristo não era suficiente. Para serem aceitos por Deus, os gentios também precisavam cumprir a lei de Moisés, né? Começando pela circuncisão, pela cor da igreja. Essa lógica pode ser resumida da seguinte forma. Deixa eu resumir. Obediência, salvação. Ou seja, primeiro eu obedeço, depois Deus me salva. Esse pensamento contradiz o Evangelho, pelo amor de Deus, porque a Bíblia afirma que pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de obras humanas. Efésios 2, 8 e 9. Nenhum ser humano consegue obedecer perfeitamente à lei para merecer a salvação. Ponto final. Se isso fosse possível, Cristo não precisaria ter morrido na cruz, simples assim. Ponto final. Não existe mais balela. Por outro lado, ser salvo para obedecer é a ordem apresentada em toda a Escritura, queridos. Primeiro Deus salva,
pela graça. Depois, essa salvação produz uma vida transformada através da confissão, marcada pela obediência ao cumprimento da palavra. Amém? Amados, a lógica do evangelho é esta, não tem outra. Salvação gera obediência, ou seja, Cristo me salvou, agora eu desejo obedecê-lo por amor, por gratidão e transformação. Aprendamos uma verdade. A obediência, portanto, não é o preço da salvação. Ela é o fruto. Deu para entender? Uma árvore, por exemplo, não produz frutos para se tornar uma árvore. Ela produz frutos porque já é uma árvore. Deu para entender, queridos? Da mesma maneira, o cristão não pratica boas obras para se tornar salvo. Ele pratica boas obras porque já foi salvo e teve sua natureza transformada pelo Espírito Santo. Foi isso que Paulo ensinou em Efésios 2, 8 e 10. Nos versículos 8 e 9, ele afirma que somos salvos exclusivamente pela graça mediante a fé. Logo em seguida, no versículo 10, declara que somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha que fácil aprender. Precisa inventar alguma coisa? Observe a ordem divina. Não fazemos boas obras para sermos salvos. Fazemos boas obras porque fomos salvos. Não precisa inventar a roda agora. Ela já existe há muitos séculos, queridos. Amém? Essa verdade protege a igreja de dois extremos, tá? Igualmente perigosos. O legalismo, que ensina que o homem conquista, olha só, o favor de Deus por seus próprios méritos. E o libertinismo, que afirma que por sermos salvos pela graça, podemos viver a Deus dará, de qualquer maneira. Tem problema não. O evangelho rejeita ambos. A graça não apenas perdoa, ela também transforma. Não basta perdoar. Quem foi verdadeiramente alcançado por Cristo demonstra essa nova vida por meio de uma obediência sincera e perseverante e explícita. Em uma única frase podemos resumir esse ensino. Não obedecemos para que Deus nos ame. Obedecemos porque Deus nos amou primeiro. Diga amém? Não obedecemos para conquistar a salvação. Obedecemos porque fomos alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Aleluia! Vamos falar agora sobre o Concílio de Jerusalém. Líderes se reúnem para buscar a direção do Espírito. Observe, Pedro relembra Cornélio. Paulo e Barnabé relatam os milagres. E Tiago cita as Escrituras. Nesse sentido, a graça nivela a todos, revela conversões de gentios e essa mesma graça propõe conciliação. Amém, Pernambuco? Conciliação. Oh, Deus! Precisa eu falar mais explícito do que eu estou falando? Precisa não, né? Porque, irmão, olhe, é uma hipocrisia. Não importa se a igreja é azul, não importa se ela é verde, porque a azul não é melhor do que a verde. A azul não é mais santa que a verde. Eu não estou afirmando. Eu estou dizendo que essa divisão, essa sabe, falta de conciliação, não adianta imponência na comunicação, não adianta nada disso. Se não tiver comunhão, para que essa separação? O que é que a gente vai fazer? Uma pergunta à igreja em Pernambuco, e com todo respeito, o que nós vamos fazer com o que estamos ensinando nessa lição se essa divisão continuar impetrada? Me diga aí, tem coerência nisso? Porque, especialmente no Sudeste, né, todas as convenções são unidas. Todas as convenções, como a DERJ, Confraderj, SEADER, e entre outras. E por que
Porque essa batalha é desnecessária em Pernambuco? A igreja azul é melhor do que a verde? É? A igreja azul é mais santa do que a verde? Ou vice-versa? Por quê? Cadê? Como que a gente pode pregar o Concílio de Jerusalém se há uma gritante hipocrisia, incoerência entre falar e não viver o que prega? Que conciliação é essa? Me diga aí. Que aonde nós, pequenos, podemos ver a conciliação entre os grandes? Cadê? É uma incoerência, infelizmente. O concílio em Jerusalém é o seguinte, queridos. Líderes se reúnem para buscar a direção do Espírito. Entenda aí. Pedro relembra Cornélio. Paulo e Barnabé relatam os milagres. Tiago cita as Escrituras. Nesse sentido, a graça nivela a todos, revela conversões de gentios e essa mesma graça propõe conciliação. Ô Pernambuco! Primeiro subtópico, o Concílio de Jerusalém, Atos 15, do 1 ao 5. A contextualização histórica e cultural é importante, porque o Concílio de Jerusalém ocorreu por volta de 48 a 50 depois de Cristo, né? A igreja primitiva estava em um momento de transição dramática. Nascida em Jerusalém sob uma matriz estritamente judaica, ela agora se expandia rapidamente em direção ao mundo, né? Diga-se de passagem, gentílico, através da igreja de Antioquia da Síria. Alguns judeus convertidos, pertencentes à seita dos fariseus, Atos 15, 5, viajaram de Jerusalém para Antioquia e começaram a ensinar o quê? Se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Atos 15, 1. Sendo assim, a circuncisão era o sinal físico da aliança abraâmica, conforme Gênesis 17. Para estes judeus legalistas, um gentio não podia se tornar cristão sem primeiro se converter formalmente ao judaísmo. Qual é a análise exegética disto e hermenêutica também? A questão teológica aqui não era apenas sobre um pedaço de pele, circuncisão, mas sobre a suficiência da obra de Cristo. A questão teológica aqui não era apenas sobre um pedaço de pele, a circuncisão. Não era sobre isso, mas sobre a suficiência da obra de Cristo. Os legalistas estavam ensinando uma salvação sinérgica. Graça, lei, fé, mais obras da lei. O termo grego usado para disparidade, contenda, em Atos 15, 2, é o mesmo que carregar o peso de uma insurreição ou uma divisão violenta. Paulo percebeu que, se a tese dos legalistas vencesse, o verdadeiro evangelho morreria em seu berço, transformando-se em apenas mais uma seita dentro do judaísmo. Portanto, nesse sentido, é correto afirmar que o concílio não se reuniu para criar uma nova doutrina, mas para discernir e reafirmar solenemente a revelação que o Espírito Santo já havia estabelecido. Vamos agora para a aplicação prática e homilética dessa verdade. Vamos lá. Resolução de conflitos na igreja. O modelo do concílio ensina que crises teológicas e administrativas não devem ser varridas para debaixo do tapete. Não, de maneira nenhuma. Elas exigem debate franco, liderança madura e fundamentação bíblica. O perigo do evangelho adicional é que era o problema. Quantas vezes hoje adicionamos regras humanas, costumes locais, exigências estéticas ou tradições denominacionais como pré-requisitos para que alguém seja verdadeiramente aceito por Deus e reconhecido como cristão. Não é, Pernambuco?
O legalismo moderno diz: Jesus te salva, mas você precisa se vestir assim, você precisa ser da igreja azul, precisa ser assado, ter a cartilha cultural assim, para ser santo dessa forma. Devemos rejeitar todo acréscimo ao evangelho puro, porque senão, querido, é tudo balela, ok? E aqui eu quero abrir um parêntese para a aplicação dos nossos dias. Nesse ponto, eu gostaria de fazer uma breve aplicação pastoral. Vamos lá. O modelo do Concílio de Jerusalém nos ensina que crises doutrinárias e administrativas não devem ser ignoradas nem varridas para debaixo do tapete. A igreja precisa sim enfrentar seus desafios com coragem, maturidade espiritual e total submissão às Escrituras. Contudo, é igualmente importante compreender que debate franco não é sinônimo, querido, de confronto desrespeitoso, como vimos em um certo congresso. Defender a verdade jamais autoriza um comportamento arrogante em cima do púlpito, agressivo ou ofensivo. Há uma diferença entre firmeza e aspereza, entre coragem e imprudência, entre zelo pela verdade e vaidade pessoal. Infelizmente, temos assistido em certos congressos, em certas conferências e eventos cristãos, uma realidade preocupante. Meu Deus, alguns preletores, preletoras, chegam de outras cidades, estados, ocupam o púlpito da igreja e, em vez de ministrarem aquilo que Deus colocou em seus corações para a edificação da igreja, em vez de estudarem a palavra e o tema que foi informado, acabam transformando a mensagem em palco para desabafos pessoais, disputas políticas, críticas públicas ou ataques indiretos, sabendo que certamente alcançarão o objetivo de engajamentos para as suas redes sociais, etc. e tal. Em seguida, o que é que eles fazem? O que é que acontece? Retornam às suas cidades, enquanto a igreja local permanece administrando a polêmica, os conflitos, as divisões, as feridas que foram deixadas pela insensatez de muitos. Não estou defendendo que a verdade seja suavizada, escondida ou maquiada. Não é isso. A palavra de Deus continua sendo absoluta e deve ser anunciada integralmente, legitimamente. Entretanto, a própria Escritura nos ensina que a maneira como a verdade é comunicada também glorifica a Deus ou não. Tudo passa sob o teto da sabedoria que Deus, por meio do Espírito Santo, dispensa para quem busca. Amém ou não amém? O mesmo Espírito Santo que concede ousadia para anunciar e denunciar a verdade, concede igualmente sabedoria, discernimento e domínio próprio para escolher o momento oportuno, para discernir o tom adequado, as palavras corretas. Nem toda verdade precisa ser dita da mesma forma, nem toda exortação deve ser feita diante de todos. Nem toda correção pertence ao púlpito, porque o púlpito é lugar de proclamação da palavra, de edificação da igreja, de consolo, de exortação e ensino. Quando uma correção pública é necessária, ela deve ser conduzida com o espírito de amor, responsabilidade e profundo temor diante de Deus e dos ouvintes. Como afirma o apóstolo Paulo, seguindo a verdade em amor, Efésios 4:15. A verdade sem amor pode ferir. O amor sem a verdade pode comprometer a doutrina. Então tem que ter equilíbrio. A maturidade cristã consiste em quê? Em unir as duas coisas.
ok? E não criar confusão. Foi exatamente isso que aconteceu em Jerusalém no concílio. Houve divergência? Sim. Debates? Sim. E posicionamentos firmes? Também. Porém, ao final, prevaleceram a unidade, a humildade, a autoridade das Escrituras e a direção do Espírito Santo, não da pessoa. Ninguém saiu lá do concílio buscando notoriedade pessoal, engajamento, aplausos, influências ou reconhecimento. Todos procuraram preservar a saúde espiritual da igreja e a expansão do evangelho. Amém ou não amém? Se transportássemos aquele concílio para os dias atuais, misericórdia, certamente seus participantes ficariam estarrecidos ao ver que, em alguns contextos, polêmicas são deliberadamente provocadas para gerar engajamentos nas redes sociais. Isso é óbvio. Conquistar seguidores ou ampliar o alcance digital, como se a repercussão pública fosse o critério máximo de autoridade espiritual para ser reconhecida. No reino de Deus, a verdade não se mede pelo número de visualizações, de compartilhamentos ou curtidas, não, querido, mas pela fidelidade às Escrituras, pelo fruto produzido na vida da igreja e pela glória tributada a Cristo. Esse continua sendo um modelo seguro para a igreja do século XXI. Diga amém. Vamos para o segundo subtópico. Segundo subtópico, o relatório de Pedro, Atos 15, do 7 a 11. Qual é a contextualização que a gente pode trazer? Pedro toma a palavra após um longo debate. Ele apela para a história recente. Sua ida à casa do centurião romano, Cornélio, cerca de 10 anos antes, Atos 10, naquela ocasião, Deus havia ordenado soberanamente a Pedro que pregasse a gentios, e enquanto ele ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre os gentios incircuncisos, exatamente da mesma forma, olha aí, que havia descido sobre os apóstolos judeus no dia de Pentecoste. Diga amém, querido. E qual é a análise que o presbítero faz? Bom, Pedro mostra que Deus não julga pela aparência externa ou pelos rituais corporais, mas pela fé interior. A grande declaração hermenêutica de Pedro está no versículo 11. Mas cremos, aleluia, que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também eles. Note a inversão teológica revolucionária. Pedro não diz, eles são salvos como nós judeus. Não. Mas sim, nós judeus somos salvos pela graça da mesma forma que eles, gentios. A herança judaica e a guarda da lei não davam aos judeus nenhuma vantagem no quesito da salvação. Nenhuma. Ok? Então, o nivelamento da graça é o seguinte: aos pés da cruz de Cristo, o solo é absolutamente plano. Não existe aristocracia espiritual. Ninguém é salvo por ser filho do pastor fulano, por pertencer a uma família tradicional na igreja, ou por ostentar anos de serviço religioso na igreja azul, na igreja verde. Não. Foco no coração transformado. O professor deve alertar a classe que Deus avalia nossa vida pela purificação interior operada pelo Espírito através da fé e não pela nossa capacidade de performar ritos religiosos visíveis. Não é isso. Terceiro subtópico, o relatório de Paulo e Barnabé, Atos 15 e 12. Qual é a contextualização histórica e cultural? Paulo e Barnabé não usaram argumentos filosóficos, coisas complexas, nada disso, mas apresentaram as evidências empíricas da ação soberana de Deus, os sinais e prodígios que Deus realizara por meio deles entre as nações. Na teologia lucana de Lucas, autor de Atos,
os milagres não eram em si mesmos, ok? Mas o selo de autenticação divina de que o ministério entre os gentios contava com o aval do céu. Adicionalmente, sabemos por Gálatas 2, do 1 ao 3, que Paulo levou consigo o jovem Tito, um gentio grego não circuncidado, como uma prova viva, queridos, de que um homem pode ser cheio do Espírito e frutífero sem se submeter à lei mosaica. Deu para entender aí? O testemunho no poder de Deus é o seguinte: a teoria teológica deve sempre se traduzir em vidas transformadas, o evangelho prático gera frutos visíveis, casamentos são restaurados, viciados são libertos e corações são pacificados, ok? Então, vamos falar sobre a firmeza contra o legalismo. Líderes espirituais precisam de coragem apostólicas para defender os novos convertidos contra o jugo de fardos pesados que nem nós mesmos conseguimos carregar. Por fim, chegamos ao quarto subtópico do primeiro tópico, o discurso de Tiago, Atos 15, do 13 ao 21. Queridos, sabemos que Tiago, aquele que é conhecido como irmão do Senhor, que também é conhecido na história eclesiástica como Tiago o Justo, era o líder principal da igreja em Jerusalém. Ele era profundamente respeitado pelos judeus por sua vida de extrema devoção, santidade e cumprimento da lei. Se havia alguém de quem os legalistas esperavam apoio, era de Tiago. No entanto, sua intervenção é o golpe final no legalismo, e ainda bem que foi, né? Glória a Deus, e tem que ser ainda hoje, tá? Bom, Tiago constrói sua argumentação em cima das escrituras, citando Amós 9, 11 e 12, a partir da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. Muitos alunos me perguntam no privado: ô presbítero Júnior, o que significa essa palavra Septuaginta, tão falada? Vamos lá. A Septuaginta é a mais antiga tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Seu nome está ligado à antiga tradição de que cerca de 70 ou 72 sábios judeus participaram desse trabalho maravilhoso de tradução. Essa versão, queridos, foi produzida porque muitos judeus da diáspora já não falavam o hebraico com fluência, tendo o grego como idioma predominante. Então, a Septuaginta tornou-se amplamente utilizada no mundo helenístico e exerceu grande influência sobre a igreja primitiva, sendo frequentemente citada pelos autores do Novo Testamento. Seu surgimento demonstra o cuidado providencial de Deus em tornar sua palavra acessível a diferentes povos e culturas, preparando o cenário para a expansão do evangelho no primeiro século. Diga amém, glória a Deus. A profecia falava sobre a restauração do tabernáculo caído de Davi, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o mesmo nome é invocado. Hermeneuticamente, queridos, Tiago demonstra que a salvação dos gentios não era, digamos assim, um plano de contingência, sabe? Ou um erro de percurso. Não mesmo. Mas o cumprimento exato da promessa eterna de Deus. Diga amém. Queridos, a declaração de Tiago no versículo 19 é de um valor pastoral incalculável, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Veja aí, o papel da igreja nunca deve ser de criar barreiras ou dificultar a chegada daqueles que estão buscando a Cristo. Deu para entender?
Queridos, devemos discernir entre o que é dogma inegociável, a salvação pela fé em Cristo, e o que é flexibilidade cultural para manter a paz e o amor entre os irmãos de diferentes origem ou gerações. Queridos, então o que a gente pôde aprender no primeiro tópico? Aprendemos que a unidade da igreja não é preservada pela uniformidade de costumes, não, mas pela centralidade da graça, amados. Amém? Quando reconhecemos que todos somos igualmente necessitados e igualmente salvos por Cristo, as barreiras culturais, denominacionais desabam e ponto final. Chegamos ao segundo tópico, um presente de salvação para todos. Queridos, observem comigo em relação à graça de Deus. Observem. A graça de Deus não é um conceito meritocrático, sabe? É uma iniciativa divina pura e incondicional. Cristo, a encarnação da graça. Na cruz, a justiça e a graça se abraçam. O alto preço pago para nos dar um presente gratuito alcança todas as nações, ou seja, sem distinção de etnia, cultura ou passado. Bom, queridos, o primeiro subtópico do segundo tópico. O que é a graça de Deus? Hein? O que é a graça de Deus? Bom, para os irmãos entenderem, no Império Romano, a sociedade era baseada no mérito pessoal, posição social e linhagem familiar. O conceito de um Deus soberano que oferece a maior de todas as riquezas, a redenção eterna, a pessoas rebeldes, falidas, indignas, de forma totalmente 0800. Era uma loucura completa para a mente pagã e um escândalo para a mentalidade legalista judaica. Queridos, quando lemos Efésios 2:8, nós vemos que Paulo usa o tempo verbal, né? Indicando uma ação que ocorreu no passado com efeitos permanentes que continuam no presente. Pela graça vocês foram salvos de uma vez por todas. Ou seja, ele enfatiza, isso não vem de vós, é dom, ou seja, um presente de Deus. A graça de Deus tem duas dimensões fundamentais, queridos. Vamos falar então sobre elas. Graça comum, a bondade de Deus derramada sobre toda a humanidade, que sustenta a vida, a natureza e as estruturas sociais. Mateus 5:45. Graça especial salvadora, a operação soberana e redentora do Espírito Santo que regenera o coração humano pecador, concede fé e justifica o pecador diante de um Deus santo. Muitos cristãos vivem em constantes ansiedade espiritual, achando que Deus os ama mais quando oram muito e os ama menos quando falham. Precisamos lembrar aos alunos que a salvação é um presente. Você não pode fazer nada para que Deus o ame mais e não pode fazer nada para que Deus o ame menos. Sua segurança está na perfeição de Cristo, não na sua performance. É claro que escolha define escolha. Se você brincar demais com o evangelho, se você brincar demais com a oportunidade, com o presente que Deus te dá, aí, queridos, paciência, nada feito. Afinal de contas, repito, escolha define escolha, ou céu ou inferno. Para o céu ou para o inferno, existem caminhos a serem escolhidos, trilhados. Amém ou não amém? Vamos prosseguir então. Segundo subtópico, Jesus Cristo como a salvação da graça. Jesus Cristo como a salvação da graça, a gente encontra João 1:14 e também no 17, não é mesmo? E aí entra o evangelista João, quando ele escreve em um ambiente influenciado pelo
gnosticismo, que separava a matéria do espírito e via Deus como distante. Veja só, João confronta isso, afirmando que o verbo Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Qual é a análise que eu faço hermeneuticamente falando? Jesus não veio apenas pregar a graça, ele é a personificação viva da própria graça. João 1,7 faz o contraste, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei apontava o padrão perfeito de Deus e revelava o pecado do homem, mas não dava forças para cumpri-lo. Cristo, em sua vida perfeita, cumpre a lei por nós e na cruz realiza a gloriosa troca. 2 Coríntios 5,21. Ele leva o nosso pecado e nos entrega a sua perfeita justiça. Eu deixo um alerta para todos. Cuidado com a graça barata. Esse termo graça barata descreve a atitude de quem usa a graça como desculpa para continuar pecando sem arrependimento, que é o que eu falei. Escolha define escolha. A verdadeira graça é gratuita para todos, mas custou um preço infinito para Deus. O sangue do seu Filho unigênito na cruz do Calvário. Ela não nos deixa no lamaçal, ela nos resgata e nos transforma. Amém? Queridos, imitando a graça na vida diária, se fomos perdoados de uma dívida impagável na cruz, não temos o direito de reter o perdão de nossos irmãos por ofensas temporais. Lembram da parábola do credor incompassivo em Mateus 18? Lembram? Uma pessoa que experimentou a verdadeira graça se torna um canal de graça, estendendo misericórdia, generosidade e compaixão aos outros, e não condenação. Terceiro subtópico, a graça é para todos os povos sem exceção, ok? Gênesis 12:3 e Gálatas 3:28. Bom, queridos, a mentalidade dos judeus do primeiro século, veja só, era fortemente exclusivistas. Queridos, eles viam os gentios como combustível para o inferno, ou cães espirituais. Veja só, romper essa barreira mental exigiu intervenções dramáticas do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Paulo escreve em Gálatas 3:28, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? O plano da redenção universal remonta ao chamado de Abraão em Gênesis 12:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A cruz de Cristo reconectou a humanidade fraturada desde a Torre de Babel. Amém ou não amém? Deu para entender, queridos? E sobre o combate ao preconceito na igreja. A igreja de Cristo não pode tolerar preconceitos de raça, classe social, nível de instrução ou nacionalidade, de maneira nenhuma. O banco da igreja deve assentar lado a lado o empresário e o operário, o jovem e o idoso, todos reconhecendo-se igualmente necessitados da misericórdia de Deus, independente da cor da igreja. Eu estou insistindo nisso porque, infelizmente, nós vivemos essa hipocrisia que deve ser, derrubada para ontem. E vai ser, irmão, vai ser um momento, vai ser o ápice do movimento pentecostal, vai ser o verdadeiro avivamento em Pernambuco. Se a graça é para todas as nações, a igreja local deve ser uma agência missionária comprometida em enviar, apoiar e orar por aqueles que levam o evangelho aos povos ainda não alcançados. E o que aprendemos em resumo do segundo tópico? Aprendemos que a salvação não é uma conquista humana.
sabe? Mas é um presente de valor inestimável, oferecido, queridos, gratuitamente por Deus a todos os povos, culturas e línguas, materializado na pessoa bendita de Cristo Jesus na sua obra no Calvário. Queridos, chegamos ao terceiro tópico, crescendo na graça. E aí vem a pergunta do acesso livre pelo sangue de Jesus. Que pergunta é essa, presbítero Júnior? Quando devemos nos achegar? Sempre. Amém? Em toda e qualquer circunstância, adversidade ou necessidade. O que recebemos ali? Misericórdia, perdão, graça, capacitação diária. E assim, a gente chega ao primeiro subtópico. Como nos aproximar do trono da graça? Hebreus 4:16. Bom, queridos, quando a gente lê esse texto, a gente aprende que no Antigo Testamento, a presença de Deus habitava no Santo dos Santos, do tabernáculo, e posteriormente também no templo, ok? O povo comum jamais poderia entrar lá. Apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano, no dia da expiação, levando sangue de sacrifício e com profundo temor de ser fulminado caso houvesse algum erro ou pecado oculto. O acesso a Deus, queridos, era extremamente restrito e guardado por véus espessos, sabe? Veja a importância, né, da vida com Deus. O autor da epístola aos Hebreus usa o termo confiança ou ousadia, referindo-se ao direito de um cidadão livre falar tudo o que pensava na Assembleia grega, sem medo de punição. Pois bem, por causa do sacrifício perfeito de Jesus, nosso sumo sacerdote, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O trono de Deus, que antes representava o julgamento terrível para o pecador, tornou-se em um trono de pura graça. Nós nos aproximamos, queridos, não como escravos, sabe, trêmulos, mas como filhos amados que têm livre acesso à presença do Pai. Diga amém, queridos. Isso é motivo de a gente dar glória misturado com aleluia o dia inteiro. E aqui eu quero direcionar uma palavra de encorajamento. Escute bem, muitas pessoas deixam de orar e de ir à igreja quando falham ou pecam, achando que precisam se purificar por conta própria antes de falar com Deus. Ensine, professores, aos seus alunos que o momento em que mais precisamos correr para o trono da graça é justamente quando caímos. Nós não nos aproximamos de Deus porque somos bons, mas porque Ele é bom e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. O segundo subtópico nos diz assim, quando devemos nos achegar ao trono da graça? Quando? Hein? Fica essa pergunta. Escute bem, na mentalidade pagã da antiguidade, os deuses eram caprichosos e instáveis. Você precisava adivinhar se eles estavam de bom humor ou qual época do ano eles estariam mais dispostos a ouvir suas preces. A revelação bíblica quebra essa insegurança, essa hipocrisia, essa heresia, ao apresentar o Deus cujo amor e ouvidos estão constantemente abertos aos seus servos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Em Hebreus 4:16, a expressão oportuno significa literalmente socorro presente, socorro bem-vindo na hora exata ou ajuda sob medida na hora certa. Queridos, a graça de Deus não é como um estoque de loja que pode acabar, sabe? Ela é disponível em todo tempo de necessidade, seja no dia da dor profunda, seja no dia, aleluia, da celebração alegre. A nossa dependência de Deus é absolutamente
contínua. Diga amém, glória a Deus, aleluia. Pois bem, queridos, cultivando uma vida de dependência diária, como cristãos, precisamos entender que a oração não é um recurso de emergência, sabe? Quando tudo deu errado, né? Não, mas o oxigênio da alma. Devemos nos achegar ao trono de Deus, aleluia, na alegria para agradecer, na dúvida para pedir sabedoria e na tentação para obter livramento. Amém ou não amém? Bom, terceiro subtópico do terceiro tópico. O que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça. Queridos, no sistema judiciário humano antigo e moderno, o criminoso que se aproxima do juiz espera, na melhor das hipóteses, uma redução de pena. Não é assim? No reino de Deus, a economia da graça opera milagres muito maiores. Amém? Observe bem, ao nos aproximarmos do trono da graça, a promessa bíblica garante que recebemos duas provisões distintas e complementares. Primeira, misericórdia. Deus não nos dá o castigo e a condenação que nós merecemos pelos nossos pecados. Simples assim. A misericórdia apaga o nosso passado de transgressão. Segunda, graça. Deus nos dá o favor, a aceitação, a adoção e a força espiritual que nós não merecemos e que nunca poderíamos comprar. A graça, queridos, capacita o nosso presente e garante o nosso futuro. Simples assim. A graça não serve apenas para nos salvar, da condenação do inferno. Ela é a força vital que nos santifica, nos sustenta nas aflições e nos dá o poder de servir a Deus com integridade dia após dia. Amém ou não amém? Pois bem, queridos, aos professores, se algum de seus alunos está passando por um vale de sofrimento, desemprego, enfermidade ou crise familiar, use este ponto para consolar o coração deles. Lembre-os de 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus nos dá a resistência sobrenatural para suportar as provações com alegria e esperança. Então, queridos, nesse terceiro subtópico, aprendemos que o crescimento na vida cristã é medido pelo nível de nossa dependência diária do trono da graça. É nessa presença contínua que encontramos o quê? O perdão que cura nossa culpa e o poder que nos sustenta nos nossos passos diários. Glória a Deus, porque chegamos à conclusão desta aula. Queridos, o Concílio de Jerusalém não foi apenas uma assembleia eclesiástica de caráter administrativo ocorrida há quase 2000 anos. Ele foi a batalha teológica que garantiu a pureza do Evangelho, que hoje transforma nossas vidas. A decisão da liderança da igreja primitiva, queridos, inspirada e guiada pelo Espírito Santo, ergueu uma barreira intransponível contra o legalismo humano, proclamando de uma vez por todas que a salvação é exclusivamente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Não há espaço para o orgulho religioso, para listas humanas de proibições, ou para a ilusão de que podemos comprar o favor de Deus através de nossas boas obras. Não. As nossas obras não são a causa da nossa salvação, mas sim o fruto natural e alegre de termos sido alcançados por uma graça tão maravilhosa. Que na aula de domingo, dia 19 de julho, nós possamos sair transformados, prontos para servir, debaixo desta liberdade gloriosa, anunciando a graça a todas as nações e aproximando-nos
diariamente do trono da graça, com um coração cheio de ousadia, fé e profunda gratidão. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula. Quero agradecer de coração pela sua companhia, pela sua atenção e principalmente pelo seu interesse em estudar a palavra de Deus comigo. Amém? Minha oração é que este conteúdo não tenha sido apenas uma transmissão de conhecimento teológico, mas um instrumento para fortalecer a sua fé, ampliar a sua compreensão das Escrituras e aproximá-lo ainda mais de Cristo Jesus. Afinal, o verdadeiro objetivo do ensino bíblico não é apenas informar a mente, mas transformar o coração. Se esta aula foi edificante para você, peço um gesto simples, singelo, mas de grande valor. Compartilhe este conteúdo com seus familiares, amigos, irmãos em Cristo, professores de escola dominical e todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus. Amém? Se você ainda não faz parte da minha comunidade, inscreva-se no meu canal e ative as notificações para acompanhar as próximas aulas. Sua participação é muito importante para que este trabalho continue crescendo. Quanto mais pessoas, queridos, alcançarmos, maior será a oportunidade de produzirmos novos conteúdos, aprofundarmos nossos estudos e levarmos um ensino fiel das Escrituras a um número cada vez maior de pessoas. Lembre-se, cada compartilhamento pode ser uma semente lançada em um coração. Nunca sabemos quem está precisando ouvir uma palavra de esperança, de direção ou de salvação. Quando a palavra de Deus é anunciada, vidas são alcançadas pela graça transformadora de Cristo Jesus, famílias são edificadas e o reino de Deus continua avançando. Muito obrigado pela sua presença, que Deus o abençoe ricamente, fortaleça a sua caminhada e o conserve firme na fé. Até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. A paz do Senhor para todos.